Boa noite, irmãos. Graça e paz. Estamos mais uma vez começando o nosso estudo bíblico da quinta-feira. Convidamos os amados irmãos para mais uma vez se juntar a nós para estudarmos a santa palavra do Senhor. E nós queremos convidar você, meu irmão, você, minha irmã, para nesse momento nós fazermos uma leitura da palavra do Senhor antes de começarmos o nosso estudo no Salmo 139. Então, abra sua Bíblia. No Salmo 139, Deus onisciente e onipotente, um salmo de Davi. Nós vamos fazer a leitura do verso 14 até o versículo de número 17. Salmo 139, versos 14 até o verso 17. Diz assim a palavra do Senhor. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos orar. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Maravilhoso Deus, te agradecemos pela oportunidade, Senhor, e mais uma vez estamos aqui para estudarmos a tua santa e maravilhosa palavra. Pedimos a assistência do Teu Santo Espírito, que Ele venha nos ajudar, iluminar nosso coração e mente, para que possamos aprender um pouco mais da Tua Palavra. Fica conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos partir então para o nosso estudo, dessa vez ainda se aventurando um pouquinho dentro da doutrina de Deus, né? Um assunto muito difícil da teologia sistemática, né? Uma vez que nós somos muito finitos, Deus é infinito, nós temos limitações para entender a mente de Deus, mas a gente pode aprender um pouquinho, né? Mesmo que seja um pouquinho só daquele que Ele revelou sobre sua natureza, sobre sua pessoa, na sua palavra, nós podemos aprender um pouquinho e colocar esse conhecimento a respeito de Deus no nosso coração, para poder servir melhor ao Senhor. Então nós convidamos irmãos, nós vamos dar uma olhada nessa noite nos decretos de Deus. Então vamos dar uma olhadinha o que é isso, né? Os decretos de Deus. Está dentro da doutrina, que nós chamamos de da doutrina de Deus, e dentro da teologia sistemática, e a gente pede aos irmãos que estejam juntamente conosco, participando ativamente desse estudo, dessa noite que a gente vai começar daqui a alguns segundinhos. É só você esperar um pouquinho. Amém, queridos? Bem, amados irmãos, estamos voltando agora já para o nosso estudo. O tema do nosso estudo dessa noite vai ser os decretos de Deus. E a gente convida os irmãos para estar estudando esse assunto, né? A doutrina dos decretos de Deus. Vamos ver a parte primeira, parte 1, onde nós vamos ver a definição, natureza, classificação e características dos decretos de Deus, né? Então a gente começa com o nosso estudo vendo uma definição, né? Para os irmãos entenderem um pouquinho, a gente precisa definir um pouquinho o que seja decreto de Deus. Então, a gente, quando observa a palavra, né, decreto, a gente precisa primeiro entender o que significa essa palavra, né? A palavra decreto. Então a gente, para poder saber um pouquinho sobre a palavra, a gente vai e fomos buscar lá na Wikipédia um dicionário e vimos uma definição muito interessante de decreto que nós estamos aqui para os irmãos. Um decreto é uma ordem emanada de uma autoridade superior ou órgão, seja civil, militar ou eclesiástico, que determina o cumprimento de uma resolução. Então, aqui, de acordo com o dicionário aqui da Wikipédia, um decreto é uma ordem. É uma ordem que é dada
de uma autoridade superior ou de um órgão superior e determina o cumprimento de uma resolução. Normalmente a gente vê isso dentro do sistema político, né? Quando o governo emite um decreto, ou o presidente da República emite um decreto, né? Isso é uma ordem, né, que é dada, né, é expedida por esse órgão superior e que deve ser cumprida, né, por toda a população. Então, isso é a palavra decreto. Agora, o que, é que isso tem a ver com o estudo que nós estamos tendo nessa noite, que é os decretos de Deus? Então, a gente vê agora uma definição dentro da teologia. Então, a gente tem o teólogo Wayne Grudem, teólogo contemporâneo muito famoso. Ele define os decretos de Deus como os divinos desígnios eternos por meio dos quais, antes da criação do mundo, Deus determinou realizar tudo o que acontece. Então, dentro do universo teológico, né, o decreto aí já tem um outro significado, né? Os decretos são os desígnios eternos de Deus, por meio dos quais, antes da criação do mundo, ele determinou realizar tudo o que acontece. Isso é uma definição mais de cunho teológico, né? E quem dá essa definição é esse teólogo que está aí na tela, o Wayne Grudem, um teólogo aí renomado, né? Conceituado, e ele define aí bem essa questão dos decretos de Deus. E a gente temos também a nossa definição dentro da nossa confissão de fé, dentro do nosso catecismo, que é o Catecismo de Westminster, e no breve Catecismo de Westminster também vai haver uma definição ali do que vem a ser os decretos de Deus, que é bastante semelhante com o que está no de Wayne Grudem, ou então o de Wayne Grudem é muito semelhante, né, ao que está aqui, né, o que a gente viu anterior, que é o teólogo Wayne Grudem. Então, dentro do nosso catecismo, o Catecismo de Westminster, ele vai definir os decretos de Deus como o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pela qual, para a sua própria glória, ele predestinou tudo o que acontece. Então, isso é a definição que o nosso breve catecismo de Westminster dá a respeito do termo decretos de Deus. Então, seria o que? Os decretos? O eterno propósito de Deus, segundo o conselho da sua vontade, da vontade de Deus, pelo qual, para a glória dele, para a sua própria glória, para a glória de Deus, ele predestinou tudo o que acontece. Então, a gente tem aqui a definição do dicionário da Wikipédia, temos a definição de um teólogo, né, Wayne Grudem, teólogo contemporâneo, e a gente tem aqui a definição do nosso breve catecismo de Westminster, que também define decreto de Deus. Então a gente pode pegar essas definições e fazer uma síntese e um resumo para a gente entender muito bem o que vem a ser os decretos de Deus. Então a gente pode dizer, resumidamente, que os decretos de Deus são expressões da vontade soberana de Deus. Então, pegando aquela definição da Wikipédia, pegando a definição do Wayne Grudem e também pegando a definição do nosso breve catecismo de Westminster, a gente pode chegar a essa definição bem resumida e bem simples para a gente entender o que é os decretos, ou o que são os decretos de Deus, né? São expressões da vontade soberana de Deus, ou seja, tudo aquilo que Deus faz já foi planejado na eternidade, antes mesmo da criação. Tudo que Deus fez, ou que Deus faz, já foi planejado por Ele na eternidade, antes mesmo da criação. É isso que nós chamamos de os decretos de Deus. São expressões da vontade soberana de Deus. E a gente pode observar isso, né, no salmo que a gente leu, o Salmo 139 e o versículo 16. A gente leu esse salmo no início, né? E esse versículo bem destacado fala aqui dessa ideia, né, de que Deus
decreta tudo, analisa tudo, estabelece tudo, determina tudo. Aí no Salmo 139, verso 16, usando aí a Bíblia na linguagem de hoje, né, nova tradução na linguagem de hoje, diz o texto: Tu me vistes antes de eu ter nascido. Os dias que me destes para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Então isso é interessante o que é que Davi está dizendo. Davi está dizendo que antes dele haver nascido, né, Deus já deu a ele os dias para ele viver, todos os dias foram todos escritos no livro, lá no livro que Deus tem, segundo o pensamento de Davi, quando ainda nenhum deles existia. Ou seja, Deus já havia determinado tudo sobre a vida de Davi antes mesmo dele ter nascido, antes mesmo de não existir nada, Deus já tinha estabelecido tudo que iria acontecer na vida de Davi. É isso que ele está dizendo aqui. Tu me viste antes de eu ter nascido, os meus dias que me destes para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia, trazendo aí a ideia de decreto de Deus, os decretos de Deus. Amém? Os irmãos estão conseguindo acompanhar? Então vamos avançar. Agora nós vamos dar uma olhadinha na classificação dos decretos de Deus. Então esses decretos de Deus são expressões da sua vontade soberana, eles são classificados em dois grupos, né? Então, dar uma olhadinha aqui da classificação dos decretos de Deus. Então, a gente tem, a primeira classificação seria o decreto positivo, ou seja, Deus mesmo faz aquilo que ele resolveu fazer. Então, aquilo que ele mesmo faz é chamado de decreto positivo. E o outro grupo do decreto de Deus é o chamado decreto permissivo, ou seja, Deus, ele não faz, mas ele permite aquilo que ele resolveu permitir. Então, é um decreto que Deus faz, positivo, ele realiza, e o outro é um decreto permissivo, ou seja, Deus permite aquilo que ele resolveu permitir que aconteça. Então, essas são as duas classificações que nós temos aí dentro dos decretos de Deus. Um decreto positivo, Deus faz, ele resolveu fazer, ele faz. Decreto permissivo, Deus permite porque ele resolveu permitir. Ok, irmãos? Então, temos que observar isso aí, né? O decreto positivo e o decreto permissivo. Avançando, nós vamos então para as características dos decretos de Deus. Vamos dar uma olhadinha nessas características. Eu acredito que a gente separou 5 características dos decretos de Deus para a gente dar uma olhadinha nessa noite, visto que essa é a primeira parte do estudo, né? Depois vamos ter uma segunda parte. Então vamos observar aí as características dos decretos de Deus. A primeira característica é que esse decreto é eterno, ou seja, ele foi realizado na eternidade. Então Deus resolveu determinar tudo na eternidade. Então esse decreto, ou esses decretos de Deus, a primeira característica dele é que ele é eterno. Nós temos 2 textos aí que ressaltam essa verdade aí nas Escrituras. Efésios 1:4 e 2 Timóteo 1:9. Nós vamos dar uma olhadinha nesses textos, né? Olha aqui. Efésios 1:4 diz assim: Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então o decreto foi feito antes da fundação do mundo, na eternidade. Por isso, a primeira característica do decreto de Deus é que ele é eterno. O texto de 2 Timóteo, capítulo 1 e verso 9, vamos dar uma olhadinha, está aqui para os irmãos acompanharem. Diz aí o texto de 2 Timóteo 1:9: Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano
e por causa da sua graça. Ele nos deu essa graça por meio de Cristo antes da criação do mundo. Observe que esse texto aqui é bastante claro, que Deus nos salvou, nos chamou e nos chamou para sermos seu povo, não pelos nossos méritos pessoais, mas por causa do plano que Ele estabeleceu através da sua maravilhosa graça, que ele nos deu essa graça por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo, e isto antes da criação do mundo. Então, por causa disso, a gente percebe que o decreto de Deus, ele é eterno, ele foi estabelecido antes da criação do mundo, ou seja, na eternidade. Essa é a primeira característica do decreto de Deus. A segunda característica do decreto de Deus é que ele é imutável. A gente observou também que a imutabilidade é uma das características de Deus, né? É um dos atributos de Deus. Nós estudamos isso. Então, porque Deus é imutável em seu ser, o seu plano, aquilo que ele estabeleceu, também não muda. Então, porque Deus é imutável, o seu plano, aquilo que ele resolveu fazer, aquilo que ele resolveu realizar, não muda. A gente tem aí 2 textos que falam sobre isso, né? Jó 23, 13 e 14 e o Salmo 33, verso 11. Nós vamos começar com o Salmo 33, verso 11, que diz assim: mas o que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. Aqui está bastante claro esse texto, né? Mas o que o Senhor planeja dura para sempre, as suas decisões permanecem eternamente. Ou seja, Deus é imutável, ele não muda o seu plano permanece o mesmo. E agora temos o texto de Jó 23, 13 e 14, e diz assim a palavra do Senhor em Jó 23, versículo 13 e 14. Diz assim: Deus faz o que quer. Quando ele decide fazer alguma coisa, ninguém pode impedir. Ele levará até o fim o que planejou. Olha aí, ele levará até o fim o que planejou. Aí, como é que está Jó que está falando? Ele está dizendo, né? Ele levará até o fim o que planejou fazer comigo e também realizará todos os seus outros planos. Então a gente observa que Jó entendeu que aquele plano que Deus estabeleceu, ele não pode ser mudado, né? Então, o que Deus decidiu fazer, o que Deus decidiu realizar, não pode ser alterado. Por quê? Porque Deus é imutável. Por isso que Jó diz: ele levará até o fim o que planejou fazer comigo. E também realizará todos os seus outros planos. Então, o plano de Deus, os decretos de Deus são imutáveis, porque Deus é imutável, ele não muda e também ele não muda o seu plano, os seus decretos, sua vontade divina. Amém, queridos? Está dando para entender? Ok? Evidentemente que esse é um tema muito difícil, né? Porque Deus é um Deus infinito, eternamente outro. Nós temos dificuldades, somos limitados, mas olhando direitinho esses textos, assim a gente pode entender a ideia do que vem a ser as características do decreto de Deus. O terceiro, se não me falha a memória aqui, é o terceiro, exatamente. O terceiro a terceira característica do decreto de Deus é que ele é incondicional ou absoluto. Deus não só determinou o que vai acontecer, mas também em que condições será realizado, né? Ele é incondicional ou absoluto. Deus não só determinou o que vai acontecer, mas também em que condições será realizado. Como exemplo está o fato de Deus decretar salvar os pecadores e, ao mesmo tempo, os meios para efetuar essa salvação. Então, Deus decreta salvar os pecadores e Deus decreta também os meios pelos quais esses pecadores serão salvos. É isso que é
o sentido de a gente dizer que o decreto de Deus, ou os decretos de Deus, ele é incondicional ou absoluto. Porque o que ele determinou, ele determina o que vai acontecer e ele também coloca e determina as condições em que será realizado. Então, um bom exemplo aí é essa questão da salvação dos pecadores, né? Deus resolve salvar os pecadores e Deus resolve também efetuar os meios para que essa salvação se concretize, e ele faz isso através de Jesus. Temos dois textos aí que falam sobre isso aí, que é Atos 2:23 e Efésios 2:8, e ainda tem outro texto, né? Isso aí tem um texto a mais, 1 Pedro 1:2. Vamos dar uma olhadinha nesses textos que são interessantes para a gente entender essa questão de ser incondicional o decreto de Deus. Atos 2:23 diz: Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido, já havia determinado, planejado, né, que Jesus seria entregue nas mãos de vocês. Isso é Pedro falando. E vocês mesmos o mataram por mãos de homens maus que o crucificaram. Então, nesse discurso que Pedro faz, né, para o povo de Israel e as autoridades religiosas de Israel, ele deixa bem claro que o que aconteceu com Jesus estava já determinado, planejado, resolvido no decreto de Deus, ou seja, já era a vontade de Deus que isso acontecesse. Por isso que ele está dizendo, Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês, e vocês mesmos o mataram por mão de homens maus que o crucificaram. O outro texto, que relata também essa ideia, é Efésios 2:8. Diz assim: pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. E isto não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Então Deus resolveu salvar o homem e aí independe daquilo que o homem faça. Isso aí é um presente de Deus. Então Deus resolveu salvar e os meios. E aqui Deus iria presentear o homem com a salvação através do sacrifício realizado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. O outro texto, para a gente encerrar esse grupo de versículos, está exatamente em 1 Pedro 1:2, diz assim: vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus o Pai. E pelo Espírito de Deus vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue. Então está dizendo aqui, né, que Pedro está dizendo, vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, e fala dos meios, né? Pelo Espírito vocês foram feitos povo para obedecer a Jesus Cristo e ficassem purificados através do sangue de Jesus. Então Deus resolveu escolher e resolveu estabelecer os meios pelo qual ele ia realizar essa salvação sobre aqueles que ele escolheu. Está bem claro aí na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1 e o versículo 2. Então, a gente passa aí por essa terceira característica, né, do decreto de Deus. Vamos então avançar para a próxima característica, que é a característica que esse decreto é totalmente abrangente. Ele é imutável, né? Ele é eterno, ele é imutável, ele é totalmente abrangente, e aqui no verso 4, o ponto 4, diz que esse decreto é totalmente abrangente. Ou seja, o decreto inclui tudo o que se passa no mundo. Tudo o que acontece está dentro do decreto de Deus. E a gente tem esse texto de Efésios, capítulo 1, verso 11, que fala um pouquinho sobre isso aí. Ele diz aqui, ó, todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo,
por meio da nossa união com Cristo. Então, o texto aqui é bastante claro, dizendo que esse decreto ele é totalmente abrangente. Todas as coisas são feitas, mas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a vontade dele e com aquilo que ele já havia resolvido, decretado desde o princípio. E aí Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo, Jesus, o nosso Senhor. Essa é a quarta característica. E, finalmente, a quinta característica, nós vamos ver do decreto de Deus, é que ele é eficaz. Ou seja, o que Deus decidiu acontecerá. E nada pode alterar o seu propósito. Tudo o que Deus decretou, tudo o que ele planejou, tudo o que ele decidiu vai acontecer. E nada pode alterar esse plano, esse propósito, essa decisão, esse decreto de Deus. E a gente tem dois textos aí que falam claramente sobre esse ponto, que é o texto de Isaías 46:10 e o texto de Provérbios 19:21. Vamos dar uma olhadinha nesses dois textos. Diz aí o Provérbio 19:21. As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. Ou seja, as pessoas podem fazer os planos, são livres para fazer os seus planos, mas quem determina, quem decide, quem estabeleceu o plano, o propósito, quem é Deus, o Senhor. Então, está bastante claro aí nesse versículo de Provérbios 19:21. E o outro texto é o texto do profeta Isaías 46:10. Vamos dar uma olhadinha nesse texto de Isaías 46:10. Diz assim: desde o princípio anunciei as coisas do futuro. Há muito tempo eu disse o que ia acontecer. Isso é Deus falando. Afirmei que o meu plano seria cumprido, olha aí, e que eu faria tudo o que havia resolvido fazer. Então, o plano de Deus é eficaz. Tudo o que ele planeja vai ser cumprido, vai acontecer. E tudo que ele resolveu fazer, vai acontecer, vai fazer, e ninguém pode impedir esse agir de Deus na concretização do seu plano, na concretização do seu decreto, que foi estabelecido na eternidade, antes da criação do mundo. Entendendo, queridos? Eu acho que esse texto está bem claro aí, né? Ele diz, desde o início, desde o princípio, eu anunciei as coisas do futuro, há muito tempo eu disse o que ia acontecer, afirmei que o meu plano seria cumprido e que faria tudo o que havia resolvido fazer, como de fato Deus faz tudo aquilo que ele resolveu fazer, de acordo com o plano, de acordo com o seu decreto estabelecido na eternidade. É importante também, todavia, a gente fazer uma observação, porque alguém pode estar perguntando, e o pecado? Deus decretou que houvesse pecado, então a gente tem que observar as classificações dos decretos. Então, lembrado que a gente falou que eram dois, eram o decreto positivo, Deus ele faz aquilo que ele resolveu fazer, e o outro é o permissivo, ou seja, Deus permite aquilo que ele permitiu. Então, é com referência ao pecado, o pecado está dentro daquilo que a gente chama de decreto permissivo, ou seja, Deus, por razões dele, e a gente não sabe porquê, nós não estamos na mente de Deus, nem no coração de Deus, para entender completamente o ser de Deus, mas o que a Escritura nos revela é que o pecado é um decreto permissivo. Deus permitiu que o pecado pudesse existir como a gente viu que veio existir. Então, com referência ao pecado, o decreto é permissivo. Pelo seu decreto, Deus tornou as ações pecaminosas dos homens certas de acontecerem, porém, ele não agiu positivamente no homem para que isso acontecesse. Ou seja, Deus permitiu ou previu, o pecado, e aí ele designa isso dentro do seu decreto permissivo,
Mas Deus não agiu positivamente no homem para que isso acontecesse. Ou seja, Deus não levou o homem a pecar. Deus não fez o homem pecar. Quem fez o homem pecar foi o inimigo, foi o diabo, né? Que enganou Maguinha, que enganou Eva, que trouxe para o seu marido o fruto, né, proibido, e ele comeu. E aí entrou o pecado no mundo. Ou seja, não foi Deus que levou o homem a pecar. Então Deus não é o autor do pecado, embora o seu decreto permitisse que o pecado pudesse acontecer, visto que Deus deu para o homem o livre-arbítrio e ele tinha ali toda a condição de escolher não pecar, porém ele pecou e essa situação estava prevista dentro do decreto permissivo de Deus, ou seja, Deus permitiu que isso pudesse acontecer, previu que isso pudesse acontecer, mas a decisão de realizar o pecado não foi de Deus, foi do próprio homem instigado pelo inimigo, né? No caso, Eva, e para que Adão pudesse cair, nem precisou do inimigo, né? Eva mesmo tomou ali o fruto e deu para ele resolveu pecar diante de Deus. Nós temos aí, então, com referência a isso aí, que é importante a gente observar, é que com referência ao pecado, o decreto é permissivo, ok? Ou seja, Deus permitiu, Deus não agiu positivamente no homem para que isso acontecesse. Para que isso acontecesse, teria que ser um decreto positivo, né? Aquele que Deus faz aquilo que ele decidiu fazer, mas ele não fez, né? Ele aí entra dentro daquilo que a gente chama de decreto permissivo. De modo que Deus não pode ser considerado o autor do pecado, mas sim o homem é o autor do pecado. Isso a gente vê em Atos 14, 16, Atos 17 e 30 e Romanos 24, 25. A gente vai dar uma olhadinha nesses textos para a gente terminar a primeira parte do nosso estudo sobre os decretos de Deus. Olha aí. Atos 14, 16 diz: no passado, Deus deixou que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Ou seja, Deus permitiu, decreto permissivo de Deus, né? No passado, Deus deixou que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Atos 17, verso 30, diz aí: no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, a ignorância, ou seja, o homem andar nos seus próprios caminhos, né, cometendo o pecado, né, que Deus deixou, ou seja, Deus permitiu. Mas agora, diz o texto, ele manda que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados. Observe aí que o texto é bastante claro em colocar os pecados na conta do homem e não na conta de Deus. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ele manda que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam dos seus pecados. E o último texto desse grupo de versículos, a gente encerrar essa observação e, consequentemente, nossa primeira parte do estudo, diz o seguinte, Romanos 1, 24, 25. Por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles. Olha aí, desejo do coração de quem? Dos homens. Então Deus permitiu, né? Quando diz aqui Deus os entregou, Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, ou seja, Deus permitiu que o homem, né, se banqueteasse com os desejos do seu próprio coração. Então ele diz, por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Então, observe aí que o texto de Paulo aos Romanos está dizendo que Deus não é o autor do pecado. Deus permitiu que os desejos do coração humano como ele está dizendo aqui, se entregam os seres humanos desejos do coração deles para fazer coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Então, ele permitiu que o homem se afundasse nos seus pensamentos pecaminosos,
nos seus desejos carnais, Deus permitiu, né? Mas toda essa ação vem do homem, não vem de Deus. Portanto, o homem é o autor do pecado, não sendo Deus assim o culpado do pecado, porém, estava dentro daquilo que nós chamamos de decreto permissivo. Lendo novamente o texto para a gente encerrar, por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, né, dos homens, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. E aí diz Deus, né? Diz Paulo, eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira. Quem faz isso? Os homens. E adoram e servem as coisas que Deus criou. Quem faz isso? Os homens. Em vez de adorarem e servirem ao próprio Criador. Quem faz isso? O próprio homem que criou ídolos e adorou a criatura, adorou aquilo que foi criado, em vez de adorar o próprio Criador. E aí ele termina, Paulo, dizendo que deve ser louvado para sempre. Amém. Romanos 1, 24 e 25. Então, irmãos, aí está pequena explicaçãozinha para aquelas pessoas que podem perguntar, e o pecado dentro daquilo que a gente chama de decretos permissivos de Deus. Deus permitiu, mas Deus não é o autor do pecado. Ok, queridos? Só para a gente finalizar agora a nossa primeira parte do nosso estudo, só um resuminho aqui das características dos decretos de Deus que a gente viu, né? Primeira, ele é eterno, foi feito antes da eternidade, né? Na eternidade, antes da criação do mundo. Ele é imutável, ou seja, Deus não muda o seu plano, o plano que ele estabeleceu, ele vai realizar. Terceiro, ele é incondicional, ou seja, não depende das circunstâncias. Deus estabeleceu o que vai acontecer, também estabeleceu os meios pelos quais aquilo vai acontecer. Então, seu decreto é incondicional. Quarto, ele é abrangente, abrange todas as ações humanas, e ele é eficaz, ou seja, o que ele decretou vai acontecer, ninguém pode impedir. Tá certo, queridos? Deus abençoe os amados irmãos. Espero que tenham aproveitado o nosso estudozinho, a primeira parte do nosso estudozinho sobre os decretos de Deus. Próxima quinta-feira a gente vai continuar finalizando aí o nosso estudo sobre os decretos de Deus. Espero que você tenha sido ricamente abençoado e tenha aprendido um pouco mais da palavra do Senhor. Vamos orar. Maravilhoso Deus, te agradecemos por esse estudo. Pedimos que o Senhor venha nos abençoar cada vez mais. Possamos estar cada vez mais também com o desejo de aprender um pouco mais da tua palavra para nós, ó Deus, melhor te servirmos. Fica conosco, abençoa o teu povo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Deus te abençoe. Até a próxima. Receba a bênção do Senhor. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito seja com você, com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus. Domingo, culto de louvor e adoração. Nós esperamos, irmãos, aqui no nosso canal do YouTube. Deus te abençoe.